Ora bem, pessoal, então estamos aqui já na atividade de caça a objetos em casa. Esta atividade consiste em vocês fazerem um levantamento de objetos que têm em casa. A nossa sugestão é que levantem aparelhos eletrónicos. Que tipo de aparelhos eletrónicos vocês têm em casa? Livros, almofadas, molduras com fotos. Tudo isso vocês levantam-se e vão em vossa casa pesquisar e gravar aqui. Né? E depois de fazerem esta tabela, então, isto aqui bifurca-se em duas hipóteses. Vocês podem fazer isto de duas formas. Estamos aqui a falar de uma tabela que depois vai dar origem a um gráfico circular e a um gráfico de barras. Primeira opção que vocês podem fazer é copiar esta tabela para o vosso caderno e depois preencherem com as frequências absolutas, né? Quantos equipamentos têm, depois transformam a frequência absoluta em frequência relativa e depois na amplitude do ângulo para o gráfico circular. E a partir desta tabela constroem então um gráfico de barras com a frequência absoluta e um gráfico circular com a amplitude do ângulo. Está bem? Esta é a primeira hipótese. Passar esta tabela para o caderno e trabalhar no caderno com ela. Levantam-se, né? Isto é com dados que vocês tenham aí em casa. Depois tiram foto e enviam para nós para vermos se está tudo ok. A segunda hipótese é usarem esta folha de cálculo. E eu vou-vos mostrar como é que o podem fazer. Enfim, esta folha de cálculo é uma folha Google, chama-se Google Spreadsheet, ou Google Folha de Cálculo, a folha de cálculo da Google, e ela permite, de uma forma também muito intuitiva e simples, criar gráficos. Gráficos podem ser circulares, gráficos podem ser de barras e outros. Como é que podem fazer isto? Eu vou criar aqui um exemplo, vou seguir este exemplo, e depois, vocês se quiserem usar esta hipótese 2, né, esta opção número 2, depois terão aqui uma tabela só para vocês, está bem? Na tabela que vocês vão construir aqui, no Google Spreadsheet, não é necessário, nesta tabela do Google Spreadsheet, não precisam desta parte, está bem? Da referência e da amplitude. Esta parte não vai ser necessária porque ele faz automaticamente, está bem? Então vamos só precisar de, primeiro, levantamos, pegamos num papel ou no nosso telemóvel e vamos procurar em casa o que há. Aparelhos eletrónicos, eletrodomésticos, né? Fogões, micro-ondas, telemóveis, televisões, secadores de cabelo, enfim, tudo o que seja aparelhos eletrónicos. Vocês contam, a frequência absoluta é uma contagem, então aqui vou dar aqui um número, 15 em casa. Depois vão contar os livros, quantos livros têm em casa, na mochila, no móvel, no quarto, na sala. Enfim, 30 livros, 40, 100. Vou meter aqui o número que vocês tenham aí em casa, em vossa casa. Depois as almofadas, nos vossos quartos, no quarto dos vossos pais com a autorização deles. Na sala vocês contam e metem o número. Vamos meter aqui 12 almofadas. E depois molduras de fotos. Pode estar na parede, pode estar no móvel e também de casa, numa mesa. Vocês contam e também colocam aqui. Tudo igual. Pronto. E só com esta tabela de frequência absoluta já conseguimos construir um gráfico. Está bem? Então como é que nós fazemos isso? Vamos selecionar estas 4 células. Isto aqui estamos a trabalhar numa folha de cálculo. Isto que vocês estão a ver aqui tudo, né? Tudo isto chama-se folha de cálculo. Está bem? A folha de cálculo dá para calcular. Por exemplo, opcional, vou-vos até mostrar como é que podem fazer cálculos aqui. Meto aqui o símbolo igual. Podem depois fazer na vossa tabela cá em baixo, está bem? Igual. E eu quero fazer o quê? Eu quero somar. Vamos somar isto, né? É para o total. 15. E ele vai dar o C5. Epá, porquê que apareceu o C5? Porquê? Porque esta folha de cálculo é dividida em colunas, que é esta forma aqui, colunas, na coluna C, estão a ver? E linhas. As linhas são com números. É tipo um género de batalha naval. Coluna 5, coluna C, linha 5. E é o 15. Então, quando eu meto coluna 5, linha 5, vai buscar este valor 15. Mais o quê? Mais a coluna C, linha 6. Mais este, mais este. E se eu agora pressionar o Enter, né, ele vai me dar a soma disto tudo. Estão a ver? Então ele também dá para fazer, aliás, por isso é que ele se chama folha de cálculo. Pronto. Mas isto não vamos precisar para construir os gráficos, é só para vocês terem a noção de quantos objetos vocês contaram, total da frequência absoluta.
Depois, para construir o gráfico, fazemos assim. Então, selecionamos, isto aqui eu estou no computador, mas no tablet ou no telemóvel é semelhante. Carregamos no botão esquerdo do rato e selecionamos estas 8 células sem largar. Depois largamos, ó, ouviram o som? Larguei. E depois vou a inserir, tem aqui uma série de opções, vamos aqui a inserir e vamos inserir um gráfico, ok? E vai aparecer aqui um gráfico, em princípio, nos próximos segundos. Pronto. E ele apareceu aqui um gráfico circular. Eu só vou redimensionar, aqui vou reduzir um pouco para que vocês possam vê-lo melhor, porque depois eu vou adicionar também aqui o gráfico de barras, um gráfico circular. Então, o que é que este gráfico circular mostra? Né? Estão a ver tipos de gráficos. Tem aqui vários tipos de gráficos. Vocês depois podem explorar puxões para baixo, vejam aqui os tipos de gráficos que ele consegue construir. Pronto, nós aqui construímos um circular, está aqui um circular. Mesmo o circular podia ter outro, olha, chama-se um gráfico de rosca, que é parecido ao circular que vocês conhecem, mas cria aqui um buraquinho no meio. Também é muito utilizado em revistas e mesmo na indústria é muito usado este. Fica também fácil de ver. Escolham o que quiserem. Podem também meter um 3D. Se quiserem o 3D, olha que giro, também fica giro. Pronto. Eu vou aqui optar agora pelo circular padrão, aquele que vocês conhecem, mais que utilizaram até agora. E ele faz o quê? Ele automaticamente converte a frequência absoluta em frequência relativa, não é? Temos que construir a frequência relativa e depois calcula a amplitude do ângulo automaticamente e depois constrói logo. Vocês olhando, veem logo, por exemplo, que os livros são 44,8% de todos, né? Ou seja, se nós aqui nos livros, se vocês calcularem como é que se calcula a frequência relativa, é 30, não é? A dividir pelo total. Vai ter que dar os 44,8, está bem? Automaticamente calcula. E almofadas, aparelhos, então estão a ver, é uma ferramenta muito poderosa. Né? Vocês podem fazer isto, depois este tipo de tabelas, para tudo aquilo que quiserem estudar. Vamos agora ver como é que fazemos um gráfico de barras, um gráfico de barras. É a mesma coisa, então, primeira coisa, selecionar estas 8 células, né, porque são as categorias, as variáveis, né, e depois a frequência absoluta. E ele automaticamente depois vai saber que umas são as categorias, que é o que tem aqui as letras, os caracteres, e outros, que é os números, ele vai saber que são os valores. Vamos inserir, ok, novamente, como é que criamos um gráfico, inserimos gráfico. E vai aparecer o mesmo gráfico, enfim, porque ele está definido como padrão. Eu vou redimensionar, vou só aqui diminuir um pouquinho para caber tudo no mesmo ecrã e vocês poderem ver. Pronto, estão a ver aqui bonitinho. E depois como é que nós mudamos o tipo de gráfico? Vamos aqui, está aqui mesmo a dizer tipo de gráfico, clicamos aqui e nós queremos fazer o quê? Estou aqui no scroll do rato, né? A puxar para baixo. Avanço, ou também posso usar aqui esta barra. E vou criar um gráfico de barras. Este aqui eu chamo este de barras que é na horizontal. Podemos também usar este gráfico de barras na vertical. Vamos usar este. Que é também o que vocês estão mais acostumados a fazer. E pronto, ele utiliza também a frequência absoluta, né, que é esta célula aqui, para criar este gráfico de barras, está bem? Pronto, objetos em casa, ele automaticamente vai buscar o título, estão a ver? Ele também é inteligente a este ponto. Este título vocês também podem alterá-lo, né? Podem escrever aqui, objetos em casa, está a ver? E aqui em cima também, seria aqui, objetos em casa. Pronto. E temos aqui logo um título do gráfico, nesta parte superior. A legenda, que neste caso, vocês às vezes costumam ver a legenda aqui ao lado, neste caso está incorporado, também é uma boa forma de fazer a legenda, estão a ver? Olha que giro também. Quando carregam aqui, ele dá logo o número, a frequência absoluta, a frequência relativa, né? E calcula o ângulo, por isso é que está aqui este ângulo. Pronto. E aqui é igual, estão a ver? O gráfico de barras, temos aqui o título, temos aqui o valor, temos aqui as variáveis, as categorias. E aqui também, se vocês clicarem, conseguem ver, estão a ver como fica giro. Agora quero que vocês façam isto, eu vou deixar aqui este para vocês verem e tirarem algumas dúvidas, se precisarem. Quero que façam igual, agora para vocês, aqui, está bem? Aqui em baixo, aqui ao lado, eu até vou fazer o seguinte, olha. Vou diminuir um pouco mais este. Ok, vou puxar para cima.
Vou diminuir um pouco mais este e depois aqui vocês fazem o vosso aqui ao lado. Está bem? É isso. Têm estou recordando, duas opções. Podem usar, primeiro, primeira opção, passar esta tabela, neste caso vai ser esta tabela, para o vosso caderno, levantarem-se da vossa cadeira, irem a casa, fazer um levantamento do que é que tem, aparelhos elétricos, livros, almofadas e molduras, registram frequência absoluta, calculam o total, depois calculam a frequência relativa. Né? Relativo quer dizer que é normalizado a 100. Ou seja, é sempre este valor que dá aqui a dividir pelo total. Tá bem? A porcentagem vai ser 100. E depois calculam a amplitude do ângulo. Se não se lembrarem muito bem, vejam esta aula que tem aí um vídeo a explicar ou as aulas anteriores. E depois fazem, através da amplitude do ângulo, o gráfico circular e através da frequência absoluta constroem, criam manualmente um gráfico de barras. Esta é a primeira opção no vosso caderno. A segunda é abrirem este documento que está aqui em anexos e trabalharem com ele, passando para aqui a frequência absoluta. Estão a ver? Estas partes aqui não precisam de preencher. Se usarem esta opção, ele vai automaticamente calcular, por isso é uma vantagem. Okay? O desafio é vocês tentarem fazer isto aqui também. Pronto. É isso, qualquer dúvida, metam aí em comentários da turma ou em comentários privados para nós e nós ajudamos, está bem? Pessoal, boa semana de trabalho e até já!